Hoje nós temos um convidado muito especial, uma das maiores autoridades do Brasil em garra de águia, o mestre Sérgio Queiroz, e veio aqui para nós compartilhar um pouquinho do conhecimento dele e falar um pouquinho das artes marciais chinesas. Nos acompanhem. As pessoas ainda acham que as artes marciais é quase que uma mesma coisa. Então falar um pouquinho dessa diferença das artes marciais japonesas, coreanas, essa diferença que existe para as pessoas entenderem que são coisas iguais, mas diferentes. Em primeiro lugar, obrigado pela gentileza e pelo convite. Obrigado por estarem nos assistindo, né? O que é importante, de uma maneira geral, as pessoas entenderem que o nome já traz uma conotação de amplitude, né? Que é arte, né? Quando tu fala em arte, tu fala de uma possibilidade infinita de condições. E é uma arte que está ligada diretamente à cultura. Então, mais um aspecto, na realidade, que amplia de maneira grandiosa esse contexto. E aí tu vai levar isso para tantas civilizações diferentes. Então não é tão importante, vamos dizer assim, num contexto geral para o público, onde começou. Não, provavelmente começou de uma maneira generalizada em todos os lugares. Há algumas mais antigas, porque são civilizações mais antigas, outras de repente mais recentes, e com certeza uma influenciando as outras, né? E estas artes vêm junto com a cultura. Então a cultura japonesa trouxe o karatê, trouxe o judô, a cultura coreana trouxe o taekwondo, hapkido, a cultura tailandesa trouxe o próprio muay thai, né? E assim o kung fu veio junto com a cultura chinesa, né? Pensei na China, na realidade, como um povo nômade, né? São tribos, né? Então vocês imaginem tudo isso espalhado por aquele tremendo território, falando idiomas que, como se chama, um idioma que já não é tão simples, mas dialetos múltiplos. Povos, na realidade, extremamente guerreiros, tu entendeu? Então, disseminou uma quantidade de técnicas vastíssima, mais de 380 e tantos estilos diferentes. Ainda no mundo hoje, praticados em torno de 80 e alguma coisa, não vou precisar exatamente o número, mas é rico demais, né? Mas de uma certa maneira, a mestra sempre comenta conosco, a mestra Lilau, que a gente, como ser humano, também deve entender, como praticante de arte marcial, que fazemos parte de um contexto único, né? Então, podem diferenciar os nomes, podem diferenciar as formas, né? Mas tudo passa pelo ser humano, né? Então, acho que o mais importante é a pessoa, na realidade, procurar uma arte que lhe agrade, que lhe faça bem, entendeu? Que ele tenha uma conexão com a cultura e dentro disso seguir um viés que eu acho que é fundamental em toda a prática da arte marcial, né? A transformação do ser humano, né? Eu acho que isso é básico. Se você treina uma arte marcial que não te transforma, que não te leva a ser um indivíduo melhor de um momento para o outro, de um dia para o outro, de um segundo para o outro, então é preferível que você procure outra coisa. A gente também tem uma confusão muito comum na nossa sociedade, principalmente na sociedade ocidental, que a gente acha que as artes marciais tá dentro de uma mesma performance dos esportes de combate. Então a gente pega um boxe, um kickbox, um muay thai, um MMA. Sim. Então as pessoas acreditam que é a mesma coisa, estão vivendo a mesma coisa. Então colocar um pouquinho a sua visão dessa diferença dos esportes de combate e das artes marciais. As artes marciais, de uma maneira geral, são um caminho individual, apesar de ser coletivo, certo? Cada um de nós tem o seu aspecto de individualidade, tem as suas características familiares, ensinamento, educação, cultura e etc. Então isso vai acabar, de uma certa maneira, criando afinidades, vamos supor, né? Então a pessoa vai acabar dentro das afinidades procurando esse processo. A parte desportiva é algo que foi gerado numa condição de agregar indivíduos em torno de algo. Então nós vamos fazer uma competição. Bom, se vamos fazer uma competição, temos que ter uma regra, certo? E que todos sigam essa regra, para que nós possamos definir certo e errado, quem ganha e quem perde, certo? Então esse é um aspecto desportivo. Mas na arte marcial não tem quem ganha e quem perde, né? Quem aprende? Tem somente aquele que aprende, muito bem colocado. Entendeu? Então a ideia da arte marcial não está ligado a ganhar ou perder, né? Não está ligado, na realidade, a uma regra. A resultados. Isso, a resultados, não nesse sentido. Sim. Há outros níveis de resultado, né? Então ela é muito mais, ela
te amplia muito mais, te permite um prisma e uma estrutura de observação e de entendimento do mundo e de si mesmo muito mais ampla. A minha mestra sempre fala um termo muito bacana, a maioria das pessoas conhecem apenas assim, quando se refere à arte marcial chinesa, Kung Fu, né? Mas a minha mestra usa um termo muito interessante, ela fala Ngai Sup Mei. Ngai Sup Mei. Isso é em cantonês, desculpem também, né? Porque o brasileiro falando cantonês chega a soar engraçado, né? Mas o que significa? Significa, na realidade, que o Kung Fu não é só esforço e habilidade. Tem que ser arte, beleza e eficácia. Isso é um Ngai Sup Mei, entendeu? Então, Mei de beleza, né? Então, se a pessoa, na realidade, pratica arte e essa arte não engloba esse sistema de arte, beleza e eficácia, então ela não está treinando arte marcial chinesa, entendeu? Então, é muito importante a gente ter essa referência da tradição, né? Então, quando a gente tem um mestre que ele realmente é formado dentro de uma base filosófica, tradicional, cultural, ele agrega N estruturas de conhecimento. Eu agradeço a grã-mestra, né? Essa palavra, Toudai, chinês, significa aluno a portas fechadas. É aquele aluno, na realidade, que treina com o mestre de uma maneira diferenciada, que tem um outro contexto, onde o mestre deposita nele esperanças de que ele possa levar adiante a linhagem de uma geração para outra. No Brasil, na realidade, é uma coisa nova, né? Não se falava muito sobre esses termos Toudais, desde que nós começamos a fazer um trabalho com a mestra. Como somos alunos muito antigos, na realidade, dentro desse contexto, chega um momento que a mestra olha para nós, para o aluno e diz, não tem mais nada a provar para mim. Né? Você já provou que ama o estilo, que realmente se dedica ao estilo, que é leal, que é fiel. Então ela realiza uma cerimônia chamada Baici. Literalmente seria a cerimônia da oferta do chá, né? Onde o aluno é escolhido por seu professor para se tornar um aluno de portas fechadas, né? Então a cerimônia é uma cerimônia muito bacana, muito tradicional, muito importante. E a mestra, na realidade, veio fazendo isso ao longo desses anos aqui no Brasil. Nós estamos aí agora com mais de 12 Toudais aqui no Brasil. Ela precisa escolher justamente para depois gerar uma riqueza e dentro disso, na realidade, manter essa possibilidade de que a geração de ensinamento continue. Mestre, obrigado pela sua Eu que agradeço. Para o nosso canal. Com certeza nós vamos trabalhar para que você esteja conosco em muitas outras oportunidades, porque como foi um vasto assunto, né? Temos a parte ainda cultural para ser explorada, a parte filosófica para ser explorada, a parte técnica para ser explorada, e a gente vai contar muito com a sua presença, com o seu conhecimento para somar, da mesma forma que você tem somado para a nossa organização, somar para o nosso canal. Então fica aqui o nosso agradecimento. Eu que agradeço. Que as pessoas nos acompanhem, para que a gente continue aí somando e trazendo conhecimento da arte marcial chinesa no mais profundo dos seus assuntos. E convivendo em harmonia e em irmandade. Obrigado, mestre. Eu que agradeço.